Governos têm usado novas tecnologias para monitorar a população e conter a propagação da pandemia de Covid-19, que até o início de abril de 2020 já havia contaminado mais de 1.400.000 pessoas e causado 80 mil mortes. Mas qual é a fronteira entre vigilância e invasão da privacidade? O filósofo inglês Thomas Hobbes definiu em 1651 que o Estado é como o Leviatã, um monstro bíblico descrito como o mais terrível dos mares. O Estado Leviatã é aquele que exerce poder absoluto sobre os indivíduos. Não é de hoje que os governos têm flertado com a tentação de monitorar de perto a população. E as novas tecnologias aumentaram a capacidade de vigilância sobre os cidadãos. Estima-se que a China tenha cerca de 400 milhões de câmeras de segurança em operação no país, cerca de uma para cada 4 chineses. O alcance dos equipamentos foi potencializado por algoritmos de reconhecimento facial, que permitem localizar uma pessoa em uma multidão em questão de minutos. A justificativa para o uso desse tipo de tecnologia tem sido de reforçar as políticas de segurança pública, mas também permite que os governos inibam manifestações políticas e atentem contra as liberdades individuais. Mas tudo isso já acontecia no mundo pré-pandemia. Agora, os governos estão indo além. Taipei, a capital de Taiwan, é considerada uma das cidades mais seguras do mundo. Roubos são raros e assaltos à mão armada praticamente não existem. A taxa de homicídios é de menos de 3 moradores para cada 100 mil habitantes. No Brasil, esse número é 10 vezes maior. Mas nas últimas semanas, os habitantes de Taipei passaram a ser surpreendidos por policiais batendo a porta de pessoas que nunca foram suspeitas de cometer crimes. Basta deixar o celular desligado por mais de 10 minutos para a polícia tocar um alerta. O usuário recebe uma enxurrada de mensagens no celular avisando que se o aparelho não for religado imediatamente, poderá ser emitida uma ordem de prisão. O governo passou a ter acesso aos nomes e números de telefones de quase todos os 24 milhões de moradores da ilha, cujos aparelhos devem estar com a geolocalização ativada. China, Coreia do Sul, Israel, Rússia e outros países têm usado um leque de tecnologias de monitoramento da população diante da ameaça à saúde pública. Na supervigilante China, não foi difícil confinar quase 60 milhões de pessoas na província de Hubei, epicentro da Covid-19. O país determinou o uso de aplicativos que rastreiam os passos dos usuários, suas ligações telefônicas e até se mantiveram distância de outras pessoas em locais como supermercados e farmácias. A aplicação de inteligência artificial permite gerar um código de probabilidade de contágio nas cores vermelho, amarelo e verde. Quem já foi diagnosticado com Covid-19 ou apresenta febre e tosse e ainda aguarda a confirmação dos testes, é código vermelho. Os cidadãos que tiveram contato com infectados e ainda não completaram o período de quarentena domiciliar de 14 dias recebem o sinal amarelo. Já o código verde significa que a pessoa está livre para circular, podendo utilizar o transporte público, por exemplo. Nos últimos dias, os estrangeiros que voltaram à China foram colocados em isolamento residencial, com um aparelho que atua como um lacre da porta. Se alguém sair de casa, a polícia é acionada. Em Israel, ferramentas usadas na guerra ao terrorismo estão sendo empregadas para tentar conter a pandemia. Pela primeira vez, o governo israelense autorizou o serviço secreto do país a passar para o Ministério da Saúde informações confidenciais dos cidadãos, como registros de ligações telefônicas, local de moradia e rotina de deslocamento. No Brasil, o uso de tecnologia para monitorar a população está no início. A startup de geolocalização Inloco, de Recife, criou um sistema que monitora a adoção do isolamento social no país, a partir de uma base que analisa dados de mais de 60 milhões de dispositivos móveis em todo o Brasil. Na segunda-feira, 6 de abril, 50% da população brasileira estava reclusa em seus lares, de acordo com os dados da Inloco. O sistema é gratuito para os governos. Até agora, 20 estados já fecharam parceria com a empresa. Recife foi a primeira cidade a usar a tecnologia da Inloco. Em média, 60% da população do município está em quarentena. Antes da explosão da Covid-19 no país, apenas 25% de quem mora em Recife permanecia dentro de casa. Quando os dados apontam que uma região ou um bairro da cidade continua com alto fluxo de movimentação, a prefeitura manda carros de som para dispersar e conscientizar as pessoas. São 10 veículos percorrendo a cidade. A tecnologia da Inloco coleta informações da localidade dos aparelhos celulares por meio de sensores instalados nos smartphones, como Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Mas a empresa não tem acesso aos dados de identificação do dono do celular, como nome, RG e CPF, por exemplo.
O uso de dados agregados e de forma anônima é uma preocupação entre as empresas que não querem correr o risco de infringir a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, sancionada em 2018 e que entra em vigor em agosto deste ano. A LGPD no Brasil prevê multas significativas em caso de vazamentos de dados e restringe a captação de informações. A dúvida é o que vai ser feito dos dados que agora são usados para proteger a população. Muitos temem o risco de vivenciarmos um estado de vigilância sem precedentes. O uso de dados para ações de vigilância expande o poder dos governos, o que leva à interferência nas vidas das pessoas, tanto pelas autoridades quanto pelas companhias privadas. E mais, dados podem ser hackeados ou roubados. Recentemente, polêmicas relacionadas ao roubo de dados por meio de ferramentas de videochamada colocaram essa última possibilidade em evidência. Foi uma mudança muito rápida na rotina das empresas. Algumas companhias de software cresceram abruptamente e falhas em sistemas foram revelados, expondo os usuários. Em entrevista à Exame, o fundador do aplicativo Zoom, Eric Yuan, reconheceu que não foi possível atingir as expectativas de privacidade e segurança da comunidade e da própria empresa. Ele disse: "Nós não estávamos nem um pouco preparados quando tudo isso começou." Já no caso do aplicativo House Party, ainda não houve confirmação oficial de falhas de segurança, mas alguns usuários acusaram o aplicativo de roubar dados de cartão de crédito e senhas de outros aplicativos. Além disso, ambos os casos destacam que muitos já sabem. A iniciativa privada já tem acesso aos nossos dados de maneira massiva, independentemente de compartilhá-los com o governo ou não. O mundo pós-pandemia deverá ser diferente em muitas dimensões. E é bem provável que os governos irão saber muito mais sobre seus cidadãos do que eles são capazes hoje em dia. O Leviatã de Thomas Hobbes resume bem o desejo de um Estado controlador. No mundo em que devemos viver agora, o monstro bíblico dá lugar ao grande irmão de George Orwell, que tudo sabe, vê e controla por causa dos avanços tecnológicos. Meu nome é Fabiane Stefano, sou editora da Exame e esse foi o Examinando dessa semana. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever nos nossos canais e ativar o sininho para não perder nenhum episódio.